nesses últimos tempos, nós tivemos notícias de muita gente que partiu, já está na glória com o Senhor, gente nossa. E a Bíblia fala sobre isso, que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Está lá em Eclesiastes. Porque na casa onde há luto, você reflete sobre a vida. Uma coisa, pelo menos, você reflete. Que um dia você vai estar ali também, se Jesus não voltar. Amém? Jesus voltando, glória a Deus. Fim do jogo, você subiu, dando glória ao Senhor. Amém? Mas, se ele não voltar daqui a 50 anos, alguns dos meus irmãos aqui, possivelmente eu que tenho 45, fiz quarta-feira, glória a Deus. Se Deus permitir viver até 95, amém. Meu avô está vivo até 96. Mas se não, estarei também sendo velado. E irei também. Pensando e refletindo, irmãos, de muitas coisas, reflito sobre a vida, é claro. Reflito sobre a vida com Deus, reflito sobre a vida conjugal, mas eu reflito também sobre a morte. E nós tivemos agora, ontem, o passamento do irmão Davi Barbosa, que foi uma pessoa muito querida que nós, passou para o Senhor, descansou no Senhor, e ontem mais uma vez estava refletindo. E há quem diga que a única convicção, a única certeza que temos nessa vida é a morte. Quem já ouviu falar isso? Pois eu quero corrigir isso nessa noite, dizendo o seguinte, nessa manhã, de que nós devemos ter pelo menos duas convicções para a nossa eternidade. Se você quer viver e partir para a eternidade com a certeza do lugar que você está, tem que ter duas convicções. E são convicções bíblicas. E eu encontro ela dentro desse texto. A primeira convicção é a sua salvação. É você salvo em Cristo Jesus. Então você salvo em Cristo Jesus. Quando você fechar os olhos, e quando abrir os olhos novamente, vai estar numa eternidade com Deus. Sabemos que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum outro nome foi dado entre os homens, debaixo da terra, da qual possamos ser salvos. Paulo falou para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós sabemos que, como acontece esse momento, e aqui o texto nos dá esse indício. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Isso aqui fala de salvação, fala de renúncia. E renúncia vem acompanhar de quê? Arrependimento, confissão e fé. Diga comigo, arrependimento, confissão e fé. Mais uma vez, arrependimento, confissão e fé. Toda a sua trajetória da vida cristã, você tem que ter isso dentro de você. Como diz um pastor amigo, nós somos seres pecáveis, livres do pecado, libertos do pecado. Mas é possível que você peque. Então o que eu faço? Tenho a graça, a porta da graça aberta. Então a minha confissão, meu arrependimento, acompanhado da confissão, e a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E também a fé em Jesus. Isso é importante. Quando falo de salvação, ser salvo em Cristo Jesus, quando você é salvo, o que acompanha a salvação? O perdão de Deus, a justificação, a adoção de filho de Deus. Isso acompanha o ato que você confessa Jesus como Senhor e Salvador. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se nós confessarmos Jesus como Senhor e crer que Ele ressuscitou dos mortos, seremos salvos. O que eu preciso? O que vem acompanhando também na salvação? Humildade, obediência. Pelo menos esses dois comportamentos, imediato você ganha. A humildade de reconhecer quem você é e quem Deus é. E a partir de então, criando-se novos hábitos na sua vida, vem o primeiro, obediência.
Porque a primeira coisa que se perdeu lá no Jardim do Éden foi o senso da obediência. E a gente sabe disso. Então, a primeira coisa que Deus vai resgatar no homem, na salvação, dentro desse ato de salvação, é a obediência. Mas eu estou dizendo aqui, trabalhando, que temos duas convicções, não perca aqui o fio, duas convicções para o partir para a eternidade. Guarde isso e use isso como parâmetros e referência para a sua vida. A salvação é a primeira, e glória a Deus, se você estar aqui nessa manhã, você reconhece isso, e você sabe disso, e você pode adorar Jesus, e dizer, tu és o meu Senhor e meu Salvador. Quantos podem dizer isso? Pode dizer amém. Que lindo. Mas tem a segunda convicção. A segunda convicção está dentro desse texto, uma afirmação que ele faz assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. É uma troca imediata. Aí tem a continuação. Quem perder a vida por minha causa, esta achará. Você perde a vida e você acha. Olha que interessante, irmãos. Você, no ato imediato que você perde, você acha em Jesus. A segunda convicção, a primeira é a sua salvação em Cristo Jesus. A segunda convicção é que você está cumprindo o propósito que Deus desenhou para a sua vida. É possível pessoas crerem, ter a primeira convicção, mas tem gente que está deixando a desejar no propósito da sua existência. Por que você está vivo ainda? Por que você está nessa terra? Qual é a razão de eu e você estarmos vivos? Qual é o propósito de Deus, de forma, do parâmetro universal, ou seja, para todo aquele que crê, todo aquele que é salvo, para todo ser humano, todos estes têm o mesmo propósito. E eu quero trabalhar nesta manhã dentro desse propósito. As duas convicções têm que estar dentro de mim, e o propósito está dentro de três aspectos. Vou trabalhar ele aqui, em Mateus capítulo 25, 3 parábolas que Jesus conta do fim dos tempos, ali narra os aspectos deste propósito. Veja bem, como é a construção dessa mensagem. Você tem que ter duas convicções, a sua salvação em Jesus, e o seu propósito em Deus. O seu propósito em Deus tem três aspectos que nós vamos trabalhar. O primeiro deles, em Mateus capítulo 25, a primeira parábola é a parábola das 10 virgens. 10 virgens, você conhece, 5 eram loucas, 5 prudentes, elas estão caminhando juntos, uma comunidade de virgens, estão todas bem. Se porventura alguém voltasse o passado e falasse assim, atenção, nessa comunidade de virgens, eu quero dar um anúncio a vocês, 5 vai ficar, 5 de vocês são loucas. Quantos das que estão aqui se entendem e se acham como virgens loucas? Levante a mão. Quantos você acha que levantar a mão e dizer, eu sou louca? Nenhuma, né? Não, eu sou prudente. Eu tenho certeza que eu faz parte da comunidade das virgens que vai se encontrar com o noivo. Não faz parte das 5 loucas. Aí, tá vendo, mano? Mas acontece que estão lá. E a gente sabe o que distinguiu bem elas. Logo de cara o azeite que faltou na lamparina. Porque elas dormiram, e todas dormiram, inclusive as prudentes. É possível que tenhamos um sono espiritual, como os 3 discípulos que estavam subindo lá no Monte da Transfiguração. No entanto, naquele episódio, eles conseguiram manter-se acordados e viram ali Jesus se transfigurando, e ainda viram Moisés e o profeta Elias. Mais à frente, num outro episódio, aí lá no jardim de Getsêmani, está os 3 novamente, e o texto diz que eles fizeram o quê? Obrigado, gente, que é isso, vocês estão... Vamos lá comigo aí. O que eles estavam fazendo lá? Dormiram, Rafael. 3 discípulos que tinham já subido, dos 12,
Os três tinham experimentado a bênção e a dádiva da revelação, da transfiguração de Jesus. Imagine, se eu sou um dos três, estou sendo destacado novamente por Jesus, para mais um momento de oração, só eu e os três, quer dizer, só Jesus e os três, eu estou lá, como eu vou? Vou lembrar daquele último episódio. Lembrei, daquele último episódio, fomos nós três, o que aconteceu, só nós três vimos, e ainda ele mandou guardar segredo, que orgulho santo. Só eu vi, os outros 9 não viram, os outros 9 não, os outros 9. Como é que você vai? Você vai com essa, pelo menos com essa expectativa. Eu vou lá e eu vou manter acordado, que eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu não sei se vou ver de novo Moisés e Elias, ou Jesus vai ficar transfigurado, mas algo inédito vai acontecer. É ou não é, gente? Quem concorda com isso? Vou assim, vou com essa expectativa. E chegou lá que eles ficaram fazendo o quê? Dormiram. Que isso, gente? Eu ensinando hoje sobre oração lá com os nossos amigos e amigas adolescentes, uma bênção, uma classe extraordinária. E aí estávamos falando sobre oração, e que você muda a agenda de oração, e tem hora que você coloca uma oração assim, das 3 horas da manhã, e se você colocou a agenda, despertou, acordou, e se você for orar deitado, não dá certo. Se você levantar e sentar na sua cama, pode ser que não dê certo. Eu prefiro sair do meu quarto, ir lá para a sala, e de preferência nem ajoelhar. E eu fico andando, orando, porque o sono vem ou não vem? Só eu que vou confessar isso, tem mais alguém aí? Quem já dormiu orando? Glória a Deus, povo santo, hein? Aquelas 10 virgens dormiram. Mas a questão não era dormir. A questão não estava nisso. Depois que acordaram, porque veio o grito, aí vem a noiva, tomara que você atente, fique atenta à voz do Senhor, dizendo, aí vem o noivo. A noiva não, noiva. Aí vem o noivo. Obrigado, pastor, vi sinalizando aí. Levantaram, e as lamparinas das 5 loucas estavam se apagando. Foram nas prudentes, vamos negociar aqui. O que você tem aí? Divide com a gente. Não dá, já estamos indo. Então elas correram para comprar, quando voltaram, a porta se fechou, e a gente sabe, entende que o azeite se arremete ao Espírito Santo, falta-te alguma coisa, e esta coisa está ligada à santidade. Primeiro aspecto do propósito de Deus para a sua vida, é uma vida santa, diga, uma vida de santidade. Gente, parece que esquecemos algumas coisas, alguns textos bíblicos, e eu quero ler aqui, tipo assim, só para a gente lembrar. Eu separei aqui uns 6 para falar de santidade, porque santidade tem muito mais a ver com a Bíblia do que qualquer outro código de conduta moral, ético, que a sociedade quer imprimir. Eu respeito todos eles, e muitos deles se alinham com a Bíblia, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é o mais seguro, amém? É na palavra de Deus. É nela que nós vamos encontrar o que é viver uma vida santa, e viver uma vida santa, vou subordinar todas as outras nomenclaturas. É integridade, é ser conservador, o que for. Você vai subordinar a visão e a perspectiva de ser santo, separado. Por quê? Por uma causa, porque eu sou do Senhor. Por que eu vou viver em santidade? Porque Deus me vê, não é o pastor que me vê, não é a igreja que me vê, não é ninguém que me vê, é Deus que me vê. Santidade é separado para Deus. Para eu ter a certeza, a convicção de que quando os meus olhos se fecharem nesta vida, primeiro, sou de Jesus. Segundo, estou vivendo o propósito de Deus. Estou trabalhando 3 características, a primeira delas é santidade. Deus tem um propósito para que eu e você sejamos separados e sejamos luz no mundo caído, depravado, sem moral, amoral. Alguns textos aqui. O primeiro, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse você conhece, Hebreus 12, 14. O segundo, Romanos 6, 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna. Agora eu quero dar uma lista para vocês, bíblica, Efésios capítulo 4, se você puder acompanhe comigo, pode jogar na tela por favor, o versículo a partir do versículo 20, e eu vou ler o texto, é grande,
mas a gente só vai dar uma relembrada neste assunto de santidade a partir do versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Número 1. Número 2, fiquem irados e não pequem. Irai-vos, mas não quê? E cuidado com esse teu discernimento. Tem gente que discerne, ira, extrapola e fala assim, não, a Bíblia diz para eu não pecar, não pequei ainda. Que é isso? Já pecou há muito tempo. O discernimento está errado. E é nessa hora a gente tem que ter o Espírito Santo para dosar ali, falar assim, a raiva veio, você ficou com essa raiva, mas ela tem que sair daí já. Imediato. É só você atentar. Você sabe onde o Espírito Santo trabalha em nós, né? Sabe que é na nossa consciência. Você sabe que a consciência é aquele lugar dentro de nós, que é o nosso tribunal da alma, de dizer que é certo e errado, e o que é bom, o que é ruim, e agora com o Espírito Santo, essas coisas ganham uma nova, né? Fica diferente. Aquilo que você entendia de certo e errado lá atrás, aí você veio para Jesus, Espírito Santo habitou em você, começou o processo de transformação, a sua consciência agora tem alarmes, ele está colocando lá, se você mentir, ele diz assim, ó, você mentiu, cuidado, não faça isso, retroaja, se arrependa. Quem já teve alarme aí assim desse jeito? Todo dia, não desligue os alarmes do Senhor dentro de você, não desligue, é o Espírito Santo. Aí diz aqui, ó, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubar, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual, toda impureza, avareza, não seja nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, a avareza, a idolatria tem herança no reino dos céus. Nenhuma dessas coisas. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos de desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora há luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Propositalmente estou lendo rápido, porque não dá para discorrer tudo do texto. Mas eu quero sugerir para você, e para mim também, de a gente pegar esse texto, vou ler mais alguns aqui, e a gente refletir, meditar, como está a nossa vida de santidade diante do Senhor. Se Deus está nos aprovando, e por favor, o ato que Deus quer é só um, arrependa-se, confesse, mais nada, porque se você chegar com desculpas, não vai dar certo, não dá certo. Deus conhece, Deus sabe.
O texto que eu comecei a lendo é que a santificação, ela abre acesso a você ver Deus. Ela é o ponto contínuo da salvação. Depois da salvação, vem essa santificação. Eu estou falando de propósito, vou dar mais 2 aqui aspectos, mas esse eu preciso que você tenha bastante firmeza, clareza. Não se confunda nisso. Porque a gente sabe que estamos sendo bombardeados na sociedade, mas dentro da igreja também, relativizando alguns valores que nós não podemos nem devemos, porque vai comprometer a sua eternidade com Deus. Isso é sério. Isto é sério. O inferno é sério, gente. Uma eternidade com Deus é coisa boa demais. Não dá para você trocar por qualquer coisa, por banalidades, por trivialidades, por vaidades. Observe bem. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual. Eu estou lendo aqui com você. O que eu estou lendo não é texto escrito pela Assembleia de Deus, Convenção Geral, nada disso. É a Bíblia, a palavra de Deus, da qual dela vem a nossa fonte da vida. Colossenses capítulo 3, preciso ler, como disse, eu vim hoje preparado para isso. Mas ler aqui do que discorrer o assunto. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer. O Espírito Santo te ajuda nesse processo, mas a decisão é minha e sua. O papel principal é meu, é a decisão, eu que decido, sou eu que decido. Cada vez que eu tomo a decisão de não pecar, ou abrir mão de uma vida de pecado, ali o Espírito Santo age, mas até que você não faça, ele não age, só vai agir se você agir. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Abandonem, façam morrer, abandonem igualmente essas coisas. Olha a Bíblia nos orientando, e a lista está aqui. Tem hora que a gente tem que fazer um check-up daquele que tem que ser tomografia, ressonância, tudo que é daquela imagem. A Bíblia faz isso. Que tem hora que você não pode confiar na sua consciência. Não, eu acho que eu não pequei. Vá na Bíblia. Se tiver ainda dúvida, converse com um discipulador, com alguém mais maduro na fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Vida separada. O padrão que Deus exige é um padrão elevado, mas você consegue, porque você tem ao seu favor o Espírito Santo. Habita em você. Pastor, eu não consigo. Consegue.
Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia orienta, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é tudo que você tem para conseguir vencer. Você quer vencer? Converse com o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Estou falando sobre propósito, salvação e propósito. Dentro do propósito que Deus desenhou para o homem, para a humanidade, um dos aspectos é santidade, tem outro, que eu tenha fé. A parábola seguinte, depois da parábola das virgens, a que segue é a parábola dos talentos. Você não negociou, foi esconder um talento. Tivesse fé para pelo menos depositar lá no banco, ia multiplicar. E aí o texto da fé você conhece bem, Hebreus capítulo 11, eu vou ler, não vou ler todo, é claro, senão não dá tempo. Mas Hebreus capítulo 11, nós chamamos da galeria da fé, e os versículos aqui que se destacam sobre fé estão aqui. No capítulo 10 ainda, no versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. O versículo 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e não só da existência dEle, mas creia que Ele recompensa os que o buscam. Busque com fé. Com fé. E aqui você conhece bem a agenda da nossa igreja, que a gente sempre abre cultos e está voltado para despertar a fé, para provocar a fé, para você crescer. Estamos numa campanha, estamos entrando agora na última quinta-feira. Deus está fazendo algo novo. O que Deus quer de mim? Uma posição de fé. Dentro do propósito que Deus tem para você e para mim. Estou falando de 3, santidade, fé, já vou falar do terceiro, mas aguarde. Você com esses aspectos, com esses elementos, você vai viver bem a sua vida aqui em Deus. Tem uma vida de santidade e uma vida de fé. A vida de fé é você trazendo Deus para a sua vida, dos pormenores da sua vida. A vida de fé é aquela vida em que você clama ao Senhor, Ele ouve, nos detalhes menores. Já contei aqui, quando estava casando em 2003, 1º de novembro de 2003. E aí perto de casar, faltando um mês. Todo mundo que casa passa por isso. Faltava só, não era muita coisa, era só a geladeira, e eu não tinha dinheiro para comprar. Nem era muito uma geladeira, só a geladeira. Dá para viver sem geladeira? Dá não, né? Aí só faltava isso. Eu vim para oração, tinha oração aqui todo dia de manhã, 7 horas, com o pastor Maurício Medeiros. A gente estava aqui, Márcio, lembra, né, Márcio? Participava. Tem alguém que participava dessa oração aqui? A nova, ó, tem uma galera aí, ó, uma bênção. Estávamos orando e naquele dia eu separei só para orar pela geladeira, nada mais. Se você fizesse um pedido de oração naquele dia, eu não ia orar, não ia. A pauta era geladeira, eu não queria mais nada. E orava, Deus, eu preciso de uma geladeira. E glórias ao teu nome, abençoa a tua igreja. Senhor, eu preciso de uma geladeira. E canto um hino, canto um louvor, daqui a pouco, Senhor, uma geladeira, Senhor. Eu não tenho R$1 mais para nada. Como vai ser a geladeira? Nem crédito eu tenho, Senhor. Cadê a geladeira? E orando, Deus ouviu. Acabou a oração, o irmão Antônio Luiz foi nosso aqui. Aí chegou e falou assim, Weber, você vai casar? Rapaz, eu queria te dar um presente. Aí eu falei assim, um presente? Que presente? Então, alguma coisa assim, eu não sei, um liquidificador. Uma batedeira. Aí eu falei, ô irmão, tudo vai ser bênção. Que se o Deus colocar no seu coração, meu Deus, geladeira. Deus colocou, você dá. E aí ele foi embora, então tá bom, vou pensar e eu falo contigo. Aí saiu, o que eu fui fazer? Orar de novo, gente. Eu subi aqui, trabalhando aqui na igreja, fui para a secretaria, dobrei os joelhos e estava lá orando, Senhor, geladeira, Deus.
A batedeira deixa para depois a geladeira. Deus ouviu. O irmão Antônio Luiz ligou, foi incomodado. Estou incomodado. Eu não quero te dar, eu quero te dar algo mais consistente. O que você precisa assim? Um fogão, uma geladeira. Eu falei, geladeira. Essa hora tem que falar rápido, antes que desista. Uma geladeira. Então você já tem a geladeira, aplauda ao Senhor Jesus. Deus responde a oração. Você quer ver a bênção dessa bênção como é dobrada? Porque eu orei 2 vezes aqui e lá na secretaria. Aí quando eu estou descendo na parte da tarde, vem um irmão e falou assim, vamos sair. Tá bom, vamos sair. Aí saí para Bom Sucesso, o irmão entrou na Casa Bahia e olhou assim para mim, escolhe uma geladeira. 2 geladeiras que eu ganhei, gente. Claro que eu falei com o irmão e negociei. Irmão, a geladeira eu ganhei hoje. O senhor pode me dar a máquina de lavar? Salvei minha esposa. Ganhei a geladeira e a máquina de lavar numa manhã de oração insistente, dizendo, Senhor, eu preciso, essa é a minha necessidade para hoje. Pode aplaudir. O Senhor faz. Fé. Deus ouve. Mas como é que você está clamando? Senhor, se tu quiser. Deus vem aqui orar rapidinho. Senhor, faz por mim. Não sei. Ore mesmo. Peça, insista, clame. Com fé. Enche o teu coração. Deus, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu creio que tu pode fazer. É claro que essa palavra não aceita é bem forte, né? Meio que toca na soberania de Deus. Mas tem hora que se você está conectado com Deus, você conhece, a Bíblia diz assim na 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você está alinhado com a vontade de Deus, andando em santidade, intimidade com Deus, vai e pede, ore com fé, e diga, Senhor, eu preciso, eu quero, responda. Deus vai responder, irmãos, Deus vai fazer, Ele é Pai, Ele olha, Ele observa, Ele vê as suas necessidades. Então você tem que ter santidade, você tem que ter fé. E aqui tem uma outra característica, que é a parábola do julgamento. Você conhece Mateus capítulo 25, e a gente vê, observe bem. Toda vez que alguém vai falar sobre a vinda de Jesus, toda vez que alguém quer alertar sobre a segunda volta de Jesus, as pessoas sempre se arremetem só para esse texto. Não sei se alguém já viu isso. Porque eu tive fome, me deste comer, tive sede, deste beber, estive nu, me vestiste, me deste abrigo. É verdade. Mas você vê que tem 3 aqui parábolas, tem 2 antes dessa. Tem santidade, amor e fé. O terceiro é amor. Então vamos ler umas coisas aqui de amor, amém? Amém, irmãos? Dá para ler? Romanos capítulo 12, vamos lá. Versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Só para começar bem. A palavra de Deus né? Ele é boa demais. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Teve um glória aí, hein, gente? Pratique a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês. Vou repetir, está na Bíblia, não foi eu que lhe disse. Abençoe aqueles que perseguem vocês. É ruim se sentir perseguido, é ou não, gente? É ruim demais. Saber que tem alguém que quer te ofender, te matar na unha. Aí a Bíblia diz assim, não é para repreender, Deus fala assim, abençoa. Abençoa, é difícil, mas é o que a Bíblia falou. Então passe a abençoar. Abençoem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Amém? Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes.
Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Olha que coisa, irmãos. Olha o nível que Deus quer que eu e você nos comportemos. Uma sociedade em que a vingança, ela está dentro da agenda. Está na agenda. Fez, tem que pagar. E tem gente que fala assim, Deus, tem até música que canta. Né? Deus é o vingador. Quando me viu lá na prova, vou crescer, você vai ver só. Vai pagar só. Você vai ver o ódio ali. Que é isso, gente? Olha o texto bíblico aqui. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Agora olha o contrário aqui de Deus, olha aí. Anota aí, hein? Anota aí, hein? Se o inimigo tiver fome, acabe com ele. Dê-lhe de comer. E se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Já tive a oportunidade de ajudar casais em crise. E eu falei assim, se tornou inimigo? Se tornou, pastor. Lá em casa somos inimigos. Então deixa eu ler um texto aqui para você. Se ele tiver com fome, dá comida. Não posso. Você não está olhando para a minha história. Eu falei, estou. A Bíblia aqui. Foi a Bíblia. Aí você vai me dizer, pastor, não consigo. Consegue, o Espírito Santo está em você. E finaliza assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal como? Com bem. Aí tem um outro texto aqui, Romanos capítulo 13, vou ler, tem que ler, irmãos. É só para lembrar, coisa que você já sabe. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Agora vamos lá para 1 João, conhece o texto? 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, ama a Deus, a gente não diz, não diz? Mas se odiar o seu irmão, isso é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A Bíblia é rica, é ou não é, gente? É rica. Vamos para o texto clássico sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13. A gente vai ler só os primeiros versículos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, espiritualidade forte, hein? Língua dos homens e dos anjos. Eu já conheci uma pessoa que estava com raiva da outra. Isso aqui é umas coisas assim que a gente não podia nem contar, mas já que está dentro do texto, a pessoa com raiva da outra começou a falar em línguas e partiu para cima da pessoa em línguas. Eu olhei olhando ali, eu fiquei, Deus. Ainda que eu fale a língua dos anjos, isso é sério. A sua espiritualidade é medida pelo quanto você ama o seu irmão, por quanto você se relaciona, como você se relaciona. Aí diz mais, ainda que eu fale, se eu não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. O propósito de Deus para a sua vida, santidade, fé e amor.
Os três estão misturados e juntos. Se for só santidade, legalismo. Se for só amor, liberalismo. Se for só fé, esquisitice. Então os três juntos. Misturado ali, Deus. Você já viu a menção de Barnabé na Bíblia, Atos capítulo 11? Diz assim, ó, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E eu gosto exatamente dessa sequência. Porque essas características são várias, bom e fé. Porque tem hora que você tem que agir com bondade, tem hora que você tem que agir com fé. Tem gente que age com bondade quando deveria ser a fé. Mas tem gente que age com fé quando deveria ser bondade. Como é que faz, pastor? O Espírito Santo no meio. Bondade cheia do Espírito Santo e de fé. O Espírito Santo no meio vai dizer, agora bondade, agora fé. Agora você vai agir em santidade, temor a Deus. Agora pode ser amor. Agora sim é a fé. E o Espírito Santo vai nos ensinando essas coisas em todos os tempos, em todas as épocas, inclusive de pandemia. Agora é hora de fé, vai que seja amor. Agora é hora de santidade, vai que seja fé. Agora, eu acredito que é a hora dos três. A hora dos três, temor a Deus, fé para avançar e amor para ajudar o irmão e se cuidar. Os três juntos. E o Espírito Santo vai discernir a dosagem certa para cada momento. Propósito de Deus para a sua vida passa por três aspectos: santidade, amor e fé. E eu li os textos bíblicos aqui para me fundamentar para você. Talvez um dos três esteja mais forte em você, mas os três têm que andar, tem que ter os três. E aí você pode fazer o que quiser. Pastor, vou em missões. Tem santidade? Tem fé? Tem amor? Vá. A missionária Eliette Passos estava aqui na quinta, foi quinta, né? Quarta-feira. E aí, missionária lá na Mongólia, estávamos aqui no debate aqui. Depois fomos para o almoço, e ela é solteira. E aí aconteceu uma pergunta no meio do almoço. Você é solteira? Tipo assim, você não deveria estar casada? Eu fiquei olhando, conheço a Eliette, conheço bem ela. Eu falei, não vai gostar da resposta. A resposta veio. Pastor, tinha um grupo de pastores. Eu sou muito resolvido em Deus. O Senhor preenche todos os meus vazios. A minha satisfação maior está no Senhor. Ô, gente, que aula que eu tive naquele dia. Eu falei, claro que é bom que vocês casem, glória a Deus, constitua a família. Mas antes mesmo da minha família, minha maior satisfação é em Deus. Amo minha esposa, meus filhos, mas como amo o Senhor.